celular. Mas antes do celular, qual é um outro problema que a gente tem nos lares cristãos hoje em dia? Eu penso que o tempo com a família é sempre uma dificuldade aí que a gente percebe. Perfeito. Perfeito. Eu também acho que o tempo, no meu caso, eu levanto cedo, sozinho. Então, vou fazer todos os meus afazeres. Depois que a Elenier levanto cedo, faço a minha leitura, faço minha oração. Aí você já sabe qual é o meu trabalho aqui. Vou caminhar, vou fazer meu serviço. Depois, as crianças, agora é neto, né? Mas quando estava as crianças, então as crianças, cada um tem o seu horário. Eles fazem também, mas no seu horário. Então, para fazer sempre o culto doméstico, todo mundo junto, sempre foi complicado. Muito bem. O tempo que a gente tem para poder estar com filhos. E assim, e ainda mais agora ainda tem um lance, né, o Ruth? Porque alguns pais, eles colocam os filhos na escola e eles colocam o Kumon, a natação, o teatro, a aula de não sei do que, a aula não sei do que, até a agenda dos meninos já é aperreada, né? Tem a nossa e tem a agenda deles muito difícil. A gente fala dessa terceirização, né? Terceiriza tudo, inclusive aquilo que deveria ser nosso, né? Enquanto pais. Eu vi um pai e uma mãe outro dia reclamando, falando assim, eu não sei quem foi que inventou esse negócio de férias em escola, porque não podia ter férias em escola, porque assim, porque os pais é um aperreio ter que ficar com o menino em casa, né? Vamos lá, tempo, o que mais que a gente fala assim, cara, isso é uma dificuldade que a gente tem na educação ou na vida familiar hoje. Fala, Stefano. Eu acredito que é a questão da comunicação também. Eu acho que isso pode ser um dos fatores, porque, embora a gente pense numa família cristã, que essas coisas podem não acontecer, mas eu acho que acontece também, a questão da falta de saber se comunicar, saber como comunicar, por exemplo, um pai com um adolescente, saber como falar, como não ser evasivo, mas transmitir o que precisa, essas coisas. Boa. Boa. Quem quer falar, Perla? A minha maior dificuldade aqui é, como é que fala? Educar minha filha, ela convivendo, isso vai acontecer em todo o tempo, convivendo com pessoas não crentes, com costumes muito diferentes. Por exemplo, adoração a um Halloween e querer coisas de bruxa, e querer, sabe? De vários aspectos. Tipo, agora vem o carnaval. Aí, assim, você tá sempre remando contra a maré, né? Sou eu e contra quase todas as amigas dela. É bem difícil. O tempo, a forma com que a gente precisa comunicar crianças em idades diferentes, com situações diferentes, os pais precisam ter o mínimo de preparo para isso. A cultura que a gente está é uma cultura muito diferente, porque nós somos uma cultura cristã numa sociedade não cristã. Agora tem carnaval, outubro tem Halloween, depois a gente tem a festa junina, é o coelho, todas essas coisas. Legal. Luciane? Ser exemplo mesmo, eu acho que ser exemplo para a criança requer muito esforço, né? Porque é o tempo todo ali. Uma vez eu vi uma fotinha assim de três pessoas, aí você via assim pela foto que era o pai, o filho, né? E o neto. E os dois da frente estavam com a mãozinha para trás, e o neto atrás com a mãozinha para trás também, né? Quer dizer, ele estava imitando o avô e o pai, né? Então, ser o exemplo nos dias de hoje, eu acho que em toda época, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? O exemplo. Perfeito. Perfeito. O que mais que a gente quer citar? Celular é um problema para hoje em dia, não? Pronto, vamos descer o cacete do celular agora. Qual que é o problema do celular?
Eu digo que graças a Deus que quando os meus eram crianças não tinha, viu? Porque senão ia ser muito mais difícil. Naquela época era desenho animado e a gente achava terrível controlar as crianças de desenho animado, né? É. Então, ó, meu pai sempre a vida toda, né, ele assinou 2 jornais, que era o Estadão e a Folha. E meu pai passava, às vezes, ele estava na sala, mas ele passava o tempo todo lendo de primeira página até a última do jornal. E você lembra que era grosso, né? Então era um tempo também que ele estava ali, mas não estava. Você entendeu? Lendo jornal. Perfeito. Gente boa, Pastor, olha só. Oi, pode falar, Meire. para mim é o compromisso, assim, compromisso do dia a dia, entendeu? Do direto, de você ter aquela, né, aquela responsabilidade de estar sempre ali, né, tirando esse tempo, tal, para falar das coisas do Senhor. E, ai, tinha mais outra coisa agora, Você fugiu da tinha minha até, memória. a Meire tinha até escrito aqui já o compromisso, né? Essa, Isso. a gente assumir esse compromisso de Ah, cumprir com a nossa e, responsabilidade com eles, né? e a outra coisa é que é fazer uma forma de que isso seja atrativo para eles, entendeu? Para a criança. Porque o celular é muito atrativo, então a gente conseguir fazer com que as coisas de Deus sejam atrativas também, aí é uma questão bem difícil. Perfeito. Eu acho que Ok, a muito questão bom. Tá ouvindo aí? Sim, Cris. Então, a questão do exemplo de dependência de Deus, eu acho que é uma coisa que influencia muito para a nova geração, porque hoje, eu acho que, naturalmente, nós estamos muito dependentes do nosso conforto, da nossa agilidade, da nossa agenda. Nós somos muito dependentes das nossas férias, de ter o controle sobre todas as coisas, né? Não a dependência de Deus. Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença muito grande para a vida dos filhos, porque eles aprendem mais isso do que dependência de Deus da nossa parte, né? E eu acho que isso acaba influenciando todo, porque aí eles olham para a gente e veem a gente falando uma coisa, mas vivendo outra. A gente não depende de Deus, a gente depende do carro tá bom, depende da casa tá confortável, do telhado tá no lugar, da chuva não ter molhado dentro. A gente é muito dependente da segurança que a gente mesmo pode oferecer para nossa família. Muito legal. Ó, nós já tivemos aqui em conversas de célula, e mesmo aqui no grupo, nós já tivemos assim, algumas pessoas, quando falam assim, aliás, vamos fazer esse exercício rapidamente. O que é uma coisa que você tem saudade na tua infância em casa, quando estava com os pais? Quem não quiser falar, escreve pra gente aí. O que é uma coisa que você fala assim, eu tenho saudade disso da minha infância? Eu tenho, Então, eu tenho saudade de andar de mão dada com meu pai, porque ele pegava na minha mão para andar. Saudade de andar de mão dada com o pai. É. Quem mais? Ruth? Pastor, A Ruth fala que tem saudade do culto doméstico. Lá na tua casa era aquele monte de gente e teus pais conseguiam fazer, Ruth. Ao redor da mesa. Revista da Escola Dominical dos Adultos, eu imagino, né, que era a revista dele, direcionava o culto doméstico da gente. A leitura bíblica semanal ali feita, né? Não entendia muito, especialmente você que era mais nova, mas você Para tem mim, saudade sim, do momento. saudade. E era interessante, assim, como ele não tinha nenhuma didática, mas eu recordo que muitas vezes a leitura da Bíblia ele me pedia para fazer, né? Era uma forma também de estar ensinando isso, né? Então, tinha a leitura e ele sempre me dava essa parte para fazer. E aí ele seguia com o restante. 10 minutinhos diários acontecia ali. Ó, a Marcela partilhou aqui. Saudade de quando a gente viajava com os pais para o interior, para a casa dos tios. Uma coisa muito simples, né? Não era para Disney, era para casa dos tios. Mas é uma saudade. O que mais? eu tenho Roberto. saudade, pastor, de fazer as tarefas de colégio. Meu pai sentava,
Aí eu ajoelhava entre as pernas dele e botava o livro assim em cima do colo dele, né? E eu ficava ali de joelho exposto a um coque, né? Cada vez que eu errava, era aquele coque na Pelo amor cabeça. do pai. Aí eu sinto O Rock sabe saudade bem o que disso. é isso. Tem saudade A disso, Marcela está falando que também tem saudade disso, de quando ela estudava com a mãe. A Rose está dizendo saudade dos cultos que acontecia na casa no sítio. Eu acho isso fantástico. A Nádia, dos encontros da casa da minha avó e família, dos encontros da casa da minha avó, a família toda, para tirar fotos, que aliás já era um acontecimento, né? Para tirar fotos, era uma festa reunir todos para as fotos. Aí, eu tenho saudade das comidas do meu pai. Engraçado, porque hoje teu marido cozinha, né? Freud não é fraco, né, rapaz? A Nayara Valéria, de passar as férias em família. Alguém mais partilha a saudade? O Breno, da minha mãe maravilhosa. Gente, quem é o Breno que está aqui, que está com saudade da mãe aí, que eu estou só para saber? Vai lá, quem mais? Todo mundo já colocou da saudade ou falou? A Marcela está falando, só pode ser o Breno. A Nádia viaja na casa da avó paterna para comer biscoito de polvilho. Ô, gente, olha só. Veja que tudo são coisas muito simples, que elas não precisavam das coisas ricas. A Meire está colocando das músicas de domingo, nos acordando. Lindo. Pastor, Oi, João. o Antônio está falando que a saudade de passar pescar com o pai dele. Saudade de pescar com o pai no Amazonas, hein, rapaz? Ah, hein? Como é a saudade? Coari. Coari. Muito bem, muito bem. Ok, moçada. Também tem essa saudade com meu pai. Saudade do quê, o Shoa? E tá viajando com meu pai. Teu pai trabalhava com caminhão, é? É, eu viajava direto. Eu fugia de tudo para estar com ele. Ah. Ok. Veja só. Na lição nossa aqui, ele está falando de algumas coisas que... Vocês estão vendo a lição aí? Sim. Ok, então tá. Ó, ele falou de uma série de coisas aqui que eu só quero voltar para a gente poder lembrar. Ó, aqui ele está falando de respeito, da necessidade que os pais têm de se fazer respeitar. Cara, os filhos têm de aprender a respeitar pai e mãe, e eles vão aprender isso em casa. E ninguém aprende a respeitar gostando. Ninguém aprende a respeitar. Ai, que legal que eu aprendo a respeitar. Aprende a respeitar na cobrança. Os pais precisam se impor sobre crianças desde a mais tenra idade. Quando uma criancinha não respeita pai e mãe na infância, muito dificilmente ele vai aprender a respeitar depois na vida adulta. Cabe aos pais ensinar o respeito às crianças, e aí ele deu umas dicas para a gente. Reverência. Reverência. Na hora que a gente vai ler a Bíblia, na hora que a gente vai cantar o Senhor, na hora que a gente vai orar, na hora que a gente vai entrar no templo, porque não é a reverência em si, é quem nós estamos reverenciando. E aí eu só queria voltar no ponto que o Cris colocou, porque assim, um dos problemas que a gente tem maiores, eu acho, talvez o maior problema que a gente tem em casa é os filhos não perceberem quem é Deus para os pais. Quando a gente erra nisso, as outras coisas vêm no embalo. Quem é Deus para mim? Eu tenho reverência? Eu tenho respeito? Eu tenho dependência? Eu entrego o dízimo e ensino meu filho? Não é por causa da lei do dízimo, é porque o filho aprende que ele recebe do Senhor. Eu paro para orar antes da refeição. Eu acho muito engraçado, eu não sabia que tinha. Que tem família crente que tem dificuldade de orar antes da refeição. Como assim? Se a gente é crente, vai ter dificuldade de orar antes da refeição, né? Porque a gente para orar antes da refeição
é uma forma de ensinar para a criança a agradecer que existe um Deus que deu a alimentação para ele. Depois, a disciplina foi o que a gente começou a semana passada, falando que os filhos, e aí nós vimos lá no texto, que os filhos, então, eles estão para serem ensinados por nós. A gente precisa ensinar para eles a disciplinarem a sua própria vida. Aí depois ele vai falar, para uma pessoa, para a gente ajudar uma pessoa, ele só vai citar, as lições são rapidinhas, para ajudar uma pessoa a evitar desentendimento, a evitar uma vida com problemas, a gente precisa ajudar essa criança a ter limite. Quem é que vai estabelecer o limite? O pai e a mãe. São os limites que podem dar para a gente a noção de uma família feliz. Então, uma família feliz, sem desentendimentos. Para a gente viver esse lugar, é preciso que a criança aprenda que existem limites. Na nossa casa não pode tudo. Na nossa casa tem que respeitar. Na nossa casa a gente não faz o que quer. Os limites vão ajudar a gente ter uma família sem desentendimento, sem grandes brigas, sem desrespeitos. Claro que esses limites têm que ser razoáveis, né? E a gente tem que entender que filho, de novo, não é obrigado a gostar. Ele vai ter resistência. Vai gostar. Ah, eu botei limite no filho e aí meu filho ficou triste. Claro que ele ficou triste, ele pode ficar triste. O que a gente precisa só é entender que ele vai sendo treinado, ele vai aprendendo a estar na linha, ele vai aprendendo as coisas. Bondoso, carinhoso, tudo bem, mas acima de tudo com a consciência de que ele precisa ter disciplina. Porque não pode fazer tudo o que quer desde criança. Quando ele vai sendo disciplinado lá na infância, com a hora de comer, com a hora de mamar. Com a hora de mamar. Eu lembro que a gente fez uma visita uma vez na casa de uma pessoa, logo quando eu cheguei aqui em Porto Velho, e eu fiquei assustado, porque a gente estava numa casa, e aí era um menino temporão, assim, esses meninos que nascem com a mulher já velha, e o menino acordou à tarde, ele tinha 5 anos, mas era comprido. E ele saiu pelado, ele acordou pelado, que é um molecão de 5 anos, veio para o colo da mãe, levantou o peito da mãe, foi mamar, levantou a blusa do outro lado, tirou o outro peito da mãe e ficou brincando com o bico do peito da mãe, assim. Na sala, que um moleque de 5 anos, qualquer hora, esse guri deu tanto trabalho na igreja depois, tanto trabalho, que aí eu ficava pensando assim, mas um guri que foi criado numa casa, que com 5 anos ele ainda mamava no peito da mãe, na sala, brincando com o outro peito, é um menino que não aprendeu a ter disciplina em casa. E aí ele foi um menino muito problemático depois, porque ele não aprendeu em casa a arte da disciplina, né? Então, você nunca deve exigir que o seu filho faça alguma coisa porque você mandou, mas deve fazer porque é uma coisa necessária de fazer. Então, o menino tem que aprender. Aí aquela história que a gente tem de se você não fizer, não vai ganhar tal coisa. Se você não fizer, a gente não viaja no final de semana. Se você não fizer... Não, a criança tem que aprender que ela precisa fazer porque tem de fazer. Então, é nesse início de vida que a gente consegue dar para a criança a consciência de que é possível, e só é possível a gente viver feliz se a casa tiver disciplina. Alguma observação quanto a isso? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguma discordância? Não, eu fui numa casa de crente, só que era avó. Aí tinha uma placa bem grande, assim, na casa da vovó pode tudo. Eu achei uma aberração aqui lá. E podia tudo mesmo. Podia tudo. Olha, essa é uma figurinha bonitinha, mas ordinária, né? Bonitinha, mas ordinária. Em nenhum lugar a gente pode tudo, né? Alguém mais quer comentar sobre? Então, pronto. Aqui teve um irmão da igreja que teve uma história que eu gostei muito, assim, que aconteceu com ele. O filho dele, muito sociável, bom de conversa, ele é um cara maravilhoso, agradável para estar perto.
E ele saiu um dia e falou assim, pai, eu vou comer um lanche. Ele falou, tá bom. Então ele saiu, talvez ali na adolescência, 16 anos, talvez, 15, 16 anos, ele saiu para comer um lanche. E deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2 horas da manhã, ele não voltou. E o pai ficou na sala esperando ele. E quando ele chegou, era depois das 2 da manhã, quando ele chegou, o pai estava acordado lá, ele tomou um susto, que o pai é bravo assim, chegou lá, catou ele assim, pelos colarinhos dele assim, botou ele para sentar na frente do sofá e falou assim, bicho, o que é isso? Tu tá achando o quê? Tu tá achando que tu pode chegar em casa uma hora dessa? Onde é que você estava? Eu falei que fui comer um lanche, mas você foi comer um lanche 8 da noite, para agora é 2h30 da manhã. Sim, mas eu sentei com o homem lá e ficamos conversando lá. E quem conhece ele sabe que ele ficaria mesmo conversando lá. Ele estava lá conversando, mas o pai deu uma dura nele e falou para ele, cara, eu não posso chegar a hora que eu quiser. Se eu for para chegar aqui em um horário diferente, eu tenho que avisar minha esposa. Eu tenho que avisar tua mãe. Agora, por que você achou na tua cabeça que você tinha direito de sair e chegar a hora que quiser? Não funciona assim. Aqui em casa não vai ser assim. Você aprende que se você for chegar fora do horário que nós combinamos, você tem que ligar para mim. E que se você quiser fazer desse jeito para chegar a hora que você quiser, você arruma um lugar para morar e já vaza para lá, porque aqui em casa não vai ser assim. Ele tomou um susto, mas eu lembro ele contando no outro dia para a gente assim, ele contando assustado, porque o pai não bateu, o pai não foi aquele desespero, aquela coisa assim, mas para falar para ele, epa, aqui tem disciplina. E o primeiro disciplinado aqui sou eu. Eu não posso chegar aqui a hora que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero. Então, a disciplina é uma responsabilidade dos pais. O filho tem que obedecer aos pais, mas os pais têm que ensinar. E aí ele tem que ensinar, às vezes, inclusive com a punição, né? Segunda dica, domínio próprio. Seu filho vai respeitar os limites traçados por você, porque eles são parte do treinamento para a vida. Acho muito legal a gente lembrar disso. Todas essas coisas nós sabemos, né? Os filhos estão sendo treinados em casa. Eles estão aprendendo como comem, eles estão aprendendo sobre horário, eles estão aprendendo sobre respeito ao próximo, eles estão aprendendo sobre reverência, eles estão aprendendo que precisam dominar-se, que precisam obedecer os limites que foram estabelecidos. Os pais façam um acordo e mostrem para os filhos que eles estão combinados naquele acordo. O pai e a mãe não podem discordar, eles podem discordar lá fora, mas no filho, o filho tem que saber que os pais decidiram de tal forma. Às vezes, os pais vão ter que ajudar o filho a fazer alguma coisa, para que ele possa se sentir capaz. Mas ele vai aprender, inclusive, um controle sobre o medo. Ele vai aprender a respeitar os próprios limites, porque os pais estabeleceram sobre ele. A gente tem uma regrinha de um livro que eu gosto muito, já citei várias vezes na igreja. Eu gosto muito. Ele fala assim, primeiro, os pais temam a Deus. Temam a Deus. Como o pastor Cristiano falou, deixa os filhos perceberem que você não é independente dos pais, de Deus. Deixa os filhos perceberem que você depende de Deus para tudo. Então, a primeira coisa é, temam a Deus. As crianças precisam aprender que em casa, aqueles pais temem a Deus. Depois, ensina aos filhos o temor a Deus. Ensina aos filhos, vamos orar? O Papai do Céu que deu a refeição para a gente. Filho, vamos agradecer, hoje a gente teve uma viagem, não teve nenhum acidente. Filho, vamos agradecer porque nós estamos com saúde, foi o Papai do Céu que nos deu saúde. Filho, vamos agradecer pelo nosso dia, vamos orar de manhã, vamos sair para a escola, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse dia, que nós vamos precisar muito que Ele nos ajude, filho, vamos pedir a Deus proteção sobre a nossa prova que você vai fazer na escola, tema Deus, ensina, dá exemplo. Dá exemplo. A Lu estava falando sobre isso. Grande dificuldade para nós. Porque tem hora que a gente vai lá na igreja e ensina uma coisa, vai lá em casa e ensina uma coisa, e às vezes vai lá e faz diferente. Dá exemplo. Teme a Deus,
ensina, dá exemplo e treina. Porque às vezes nós vamos precisar colocar o menino para fazer. Às vezes nós vamos ter que fazer juntos. Às vezes nós vamos ter que pegar aquele menino mais novo de todo mundo e colocar ele para ler a Bíblia na hora do culto doméstico, ele vai estar 40 anos depois lembrando disso. Porque, na verdade, o que o seu João Ponce estava fazendo lá era treinando, era botando a menina novinha para ler a Bíblia. Vamos colocar a criança para entregar a oferta lá na frente? Vamos fazer a visita lá no lixão? Nós já fizemos na igreja, Cris. Aliás, faz muito tempo que não faz. A gente já fez com o Kings Kids, né? De pegar e levar as crianças lá no lixão para eles verem como é que é a vida lá, como é que as pessoas fazem. Vamos pegar as crianças. Esses dias eu peguei minhas 2 netas para a gente levar comida numa casa lá. E aí fomos com as 2 para elas pegarem um pouquinho das coisas e elas entenderem e ensinar essas coisas. Treina. Aí ele diz assim, ó, se você teme a Deus, se você ensina temor a Deus, de Deus, se você dá exemplo do temor de Deus, se você treina o seu filho no temor de Deus, o resto fica tranquilo que o Espírito Santo faz. Confia. Confia. Essa palavra é perfeita, Eduardo. Talvez o maior ensino é o exemplo. O maior sermão é o exemplo, o maior ensino é o exemplo, né? Lembrando a palavra do Francisco de Assis, ama e, se precisar, ainda prega, né? Porque quando a gente ama... Outra, veracidade. As crianças precisam aprender a falar a verdade. Para ensinar a verdade aos filhos, os pais nunca devem mentir a eles. As pequenas mentirinhas que nós fazemos no dia a dia, os nossos filhos aprendem. Então, não é para mentir para eles nunca. Ah, filho, não vamos comer doce porque acabou o doce. Não, não acabou o doce. É porque agora não é mais hora de comer doce. Você já comeu e agora não vai comer mais. Porque a gente fala, acabou, quando é mais tarde a gente dá. Não. Outra coisa, se a gente prometeu para o filho que vai fazer alguma coisa, é melhor cumprir. Ou então é melhor falar para ele não foi possível, não sei o quê, assume lá, mas não cumprir é uma forma de mentira. Então ele resume assim, para a gente ensinar aos nossos filhos a verdade, é preciso a gente falar a verdade, ensinar a verdade. Hoje em dia não tem mais, esse exemplo é antiquado, né? Mas antigamente a gente tinha aquele negócio assim, alguém ligava, a gente ia lá, pegava o telefone, e aí falava assim, fala que o papai não está. Éramos mestres nisso, né? Fala que o papai não está. Fala que a mamãe está dormindo. Aí a gente ensina para ele assim, filho, tá vendo? Aprende isso. Toda hora que você estiver numa situação de aperto, você faz uma mentidinha, faz com a mamãe. Aprende com a mamãe. Então, domínio próprio, veracidade. Os filhos precisam aprender a falar a verdade. Não é possível aprender isso de outra forma se a gente estiver mentindo para eles. Olha, eu prometo, hoje eu falei para minha neta agora há pouco, eu comprei um pirulito, e a Julieta não gostou do pirulito porque disse que ele tinha gosto de limão. Na verdade, ela queria falar que o pirulito era azedinho. E aí, as outras 3 gostaram, assim, né? A Del, a Isabelle e a Olivia gostaram. E aí, agora à noite, a Julieta falou assim, vovô, por que você comprou só o pirulito que é azedo? Aí eu falei para ela, filha, amanhã o vovô vai comprar um pirulito para você. Pode ser, pode ser. Amanhã eu tenho que dar o jeito de comprar o pirulito. Né? Veracidade. Honestidade. Daqui a pouco a gente faz um resumo de tudo para terminar, tá? Honestidade. Os filhos precisam aprender em casa o princípio da honestidade. Vai usar alguma coisa de alguém? Pede licença. Só usa se for permitido. Vai abrir a bolsa de alguém? Pede licença. Vai entrar no quarto de um filho? Pede licença. Ajuda a criança a aprender que ela não pode pegar algo, usar algo de alguém sem pedir licença. Se estragar alguma coisa de alguém, explica o que aconteceu, repara o erro, o estrago, não tenta devolver para alguém alguma coisa estragada, devolve o que pegou emprestado, devolve o que achou de alguém, essas coisinhas que são várias, ele vai chamar a atenção. Cara, a gente precisa ensinar em casa o princípio de honestidade.
as crianças vão ficar vendo isso. Por último, hospitalidade. Os filhos podem aprender com o exemplo da gente. A gente gosta de receber visita, a gente fala para as crianças, olha, hoje nós vamos chegar, hoje vai chegar aqui em casa um pastor, a esposa e 3 filhos. Então, assim, tá lá no quarto arrumado, a Del já foi lá, já arrumou tudo, papapá, eu já acertei os negócios aqui do carro dele, eu vou buscar no aeroporto. Falar para as crianças, nós vamos receber as visitas, nós vamos ajudar as crianças, vamos arrumar a cama para o titio que vai chegar, porque vai chegar alguém e a gente fazer isso com alegria. E aí ele chama a atenção de uma coisa. Veja o que a Bíblia fala sobre o assunto. Mas são bons costumes que os filhos precisam aprender e eles vão aprender na casa. Então, só repassando o que nós vimos hoje, era a disciplina, que as crianças vão aprender em casa, que em casa não é lugar de desentendimento, porque nós somos pessoas disciplinadas, nós respeitamos uns aos outros. O domínio próprio, a veracidade, falar a verdade, a honestidade, a hospitalidade. Essas coisas são muito simples. Essas coisas são tão óbvias. Essas coisas são difíceis de serem praticadas em casa. Não. É fácil. São. Eu acho. Ó, eu não tenho filho, né? Mas eu fico vendo assim, o senhor falando aí, eu falo assim, eu acho que eu não ia ser uma boa mãe, não. Por quê, Lu? Uai, porque tem muita coisa que é difícil. Vocês, como pai, a gente sabe, deve ser difícil, não é fácil, não. 24 horas. Quem mais, Fofo? Eu acho que isso que o senhor falou, Rev, Tu sabe quem tá falando, né, Roque? Ah, tudo bom, Roque? Tipo, de contar uma mentirinha para o filho é bem mais fácil naquele momento. Mas depois, para consertar, é muito pior, entendeu? Eu sempre sou muito sincera e às vezes eu me questiono porque eu sempre fui assim, desde quando minha filha era bebê. Eu me questiono porque eu falo, será que eu não estou sendo muito adulta, assim, ter uma conversa muito adulta com a minha filha? Porque, assim, eu falo, olha, mamãe vai sair, mas eu volto daqui meia hora, e daqui meia hora eu vou voltar. E sempre foi assim, só que eu acho que é um papo muito sério com a filha, entendeu? Eu não sei se isso é certo, mas eu achei essa fórmula e eu tô feliz assim, mas eu ainda tenho dúvida porque às vezes eu vejo minha filha assim muito séria em algumas coisas e não vejo isso em outras crianças, sabe? Eu vejo que são mais crianças, a minha já é toda assim, ela é toda, sabe que se falar tem que cumprir, ela cobra, ela é assim com os outros. Mas eu não sei se está certo isso. Alguém quer comentar? O Diego está fazendo, talvez a maior dificuldade seja a continuidade disso. É fazer isso sempre. Manter isso sempre. A gente sabe, né? Manter isso sempre às vezes é difícil. Fala, Cláudio. Eu acho que de repente é tudo isso que foi dito agora aqui pelo Diogo Muniz. Acho que a questão talvez não é mais com a criança em si, mas talvez seja mais tratamento conosco mesmo, tipo assim, porque eu sei que isso é o certo se fazer. Eu sei que é o certo se não falar essas mentirinhas. Eu sei, a gente sabe que isso é o certo, né? Mas, e a gente costuma ainda de vez em quando querer ainda, né, cair nessas mentirinhas, achar que eu não querer ali ter na verdade, é querer fazer os agrados do meu filho, né? Então, assim, acho que é muito mais uma questão de autodisciplina, né? De entender que, de fato, é o certo, é o correto, e praticar o certo e correto, os caminhos do Senhor, do que, propriamente dito, acho que a gente estaria pensando no nosso filho se a gente vivenciar isso. Acho que, então, é a prática.
Eu acho que o difícil, na minha opinião, de fato, é a prática, né? É a continuidade, como bem disse o Diogo. Não fazer com que isso seja só um momento ali com o filho. Porque pode muito bem na frente da minha filha eu querer passar uma imagem. Mas isso não vai se perdurar se de fato eu incorporar isso para a minha vida, os meus costumes, passar a praticar. Eu só vou conseguir, de fato, educar ela desse jeito se de fato eu me educar. Né? Porque Beleza. senão vira. Pronto, perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Stephanie? Então, fácil com certeza não deve ser também estar na posição de educar, de ser pai e tudo mais. Mas eu não sou mãe, não tenho filhos, mas então, em vários momentos em que você ia falando sobre como educar, eu lembro de mim como filha, que várias vezes eu tinha meu pai que falava, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Contava mentirinhas e que depois eu sabia que não era verdade e eu sei que em alguns momentos da minha vida eu tive algumas inseguranças e questões por ter passado por esse tipo de educação, que na cabeça dele era o melhor para mim, não sei, né? Mas, assim, eu sei que não é fácil, mas eu acredito que a gente, tendo essas instruções, pode evitar muito, né, daqui para frente com relação ao cuidado com os filhos ou com quem a gente tiver responsabilidade. Legal. Cris? Então, eu concordo com o Rock. Tá ouvindo aí? A pergunta se é fácil, né? Eu concordo com o Rock, eu acho que é fácil. Mas concordo com a Lu também, eu acho que é difícil. Então, eu acho que é fácil quando a gente está vivendo aquilo que a gente está querendo ensinar para os filhos. Aí é fácil, né? Quando a gente está naquela disciplina de ler a Bíblia, de fazer devocional, de dependência de Deus, de oração, aí é muito fácil a gente ensinar para os filhos, conversar com eles, fazer com eles. Agora, quando a gente não está vivendo isso para ensinar para eles, é horrível, porque como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não estou vivendo, né? Então, tem hora que é muito fácil, mas tem hora que é muito difícil, muito complicado. Muito legal. Muito legal. Pensado para nós, veja, coisas tudo muito simples, muito óbvias. Mas assim, gente, são os pais. Eu já falo para vocês assim, agora como já mais velhos, a semana passada eu estava sentado ali no domingo com Júlia e Nayara e a gente conversando algumas coisas sobre filhos e sobre adolescências e tal, né? E aí cada um vai criando a sua forma de pensar e tal. Mas eu fico pensando assim, olha, são os pais. São os pais. Muita coisa que a gente fica falando que são filhos são os pais. São os pais que não deram exemplo, ou os pais que não ensinaram no tempo certo, e os pais que não colocaram determinados limites. 100% não. Porque a criança, especialmente a partir dos 10, 11 anos, ela começa a criar os próprios pensamentos. E tem gente que é mais custoso mesmo, né? Mas, assim, os pais, a gente está em casa treinando, dando aula todo dia para os filhos, e a Bíblia fala que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, sem levar os filhos à ira. Aqui tem uma palavra carinhosa, Perla. Não tem problema a gente ensinar coisas sérias para as crianças. A gente não pode fazer duas coisas. Primeiro não pode tirar o lúdico da criança. A criança pode, inclusive, aprender uma coisa muito séria através do lúdico. Né? Uma criança pode brincar, ela tem que brincar, ela tem que derrubar, ela tem que sujar. Essa semana eu fui fazer um bolo com as meninas, aliás, um bolo maravilhoso que eu fiz essa semana, nossa, acho que eu nunca comi um bolo tão gostoso. E nós fomos fazer um bolo de fubá, era um bolo cremoso. E aí cada uma fazia uma coisa. Então eu estava explicando para elas. Aí foi para quebrar um ovo. A Olivia, que é a mais novinha, ela fez direitinho, assim, de pegar o ovo, bater com a colher assim, quebrou o ovo. Aí ela pegou, virou o ovo assim e apertou aqui em cima. Quando ela apertou aqui em cima,
o ovo quebrou e veio em cima dela. E a gente riu muito, aí daí a pouco ela falava assim, não tem graça. Ela falou, não achou graça as pessoas rirem dela, né? Nós estávamos, eu e elas três, a sobrinha também. Então, assim, a gente vai ensinar, a gente vai treinar, a gente vai colocar para fazer. São os pais. A gente pode brincar com elas, a gente pode fazer. Agora, sabe o que não pode? O que não pode é assim, filha, olha, a porta do quarto vai ficar fechada agora porque papai e mamãe vai fazer amor. O que é fazer amor? É que papai e mamãe namoram. Isso não dá. Porque tem uma idade, então tem coisa que a criança não tem condição de entender. Agora, princípio de falar a verdade, princípio de controlar o ímpeto, princípio de ser honesto, essas coisas a gente pode ensinar mesmo aos filhos. Né? Acho que essas coisas são bem legais. Agora, o que é importante para nós aqui é o princípio de que o lar cristão é a escola mais importante que os filhos podem participar. Eles nunca vão aprender tanto quanto aquilo que eles podem aprender em casa. Eles vão passar o resto da vida estudando, não vão estudar e aprender tudo quanto aquilo que eles aprendem em casa. Então, fica aqui a aulinha de hoje, a conversa de hoje, a troca de experiência. Todos nós já sabíamos de todas essas coisas. A gente só para lembrar um pouquinho e na presença do Senhor. Vamos orar? Porque semana passada nós não conseguimos orar e faltam 4 minutos para terminar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de encontrar os meus irmãos aqui e saber que cada um tem suas agonias, mas pararam nesse dia, alguns já avós, alguns já com seus filhos criados, alguns que ainda não são pais, alguns que não têm o marido para poder exercer a disciplina da casa e tem que exercer a disciplina sozinha, alguns sem saber direito o que fazer, alguns com muita facilidade porque tiveram facilidade de cumprir, outros com dificuldade porque tiveram dificuldade de cumprir. O que nós estamos fazendo agora é nos juntar para, diante do Senhor, agradecer a Ti a Tua presença na nossa vida, agradecer a realidade de igreja, e a gente se sente privilegiado por viver em igreja e ter essa oportunidade, e agradecer por esse material tão simples, mas que produz a gente uma boa conversa. Abençoa, Pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada tia, cada irmã, cada pessoa que está aqui, e que cada um de nós aprendamos o poder transformador e formador que a família tem. Abençoa a nossa família, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia e pedimos a Tua ajuda, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Valeu, gente boa. Quarta-feira, quem topar, a gente está junto para fazer as outras coisinhas aqui. Amém, pastor. Até mais, gente. Um abraço, Cláudio.